Primeiramente, boa noite a todos, meus colegas aqui. Parabéns por estarem aqui nessa noite fria, nesse movimento. Quero dar boa noite aos nobres vereadores, os que compõem a mesa e os do executivo que aqui se fazem presentes. Acho importante um membro da Fundação vir falar, porque a gente sabe as angústias e agonias que estamos passando desde a semana passada, quando, de talvez um mero boato, as coisas começaram a tomar forma e corpo além do que nós gostaríamos, né? E as falas também, como nós costumamos dizer, dentro do alto escalão. Nós temos que refletir sobre um passado muito recente em que um novo governo assume a gestão em janeiro, né? E se tem os 100 primeiros dias. Os 100 primeiros dias eles servem para diagnóstico, levantamento situacional e estudos operacionais sobre tanto as suas fundações, sobre os seus poderes, enfim. Então, fica o questionamento de por que nesses 100 primeiros dias já não houve um estudo, sendo que fomos chamados em reunião com a superintendente, que hoje está exonerada, e ela nos verbalizou que esse estudo já estaria pronto. Então, agora nos surpreende muito nos falar que ainda vai haver um estudo. Também surpreende aos funcionários o fato de que o contrato não foi feito, aliás, que não foi feito um novo contrato, e sim foi feito um adendo ao contrato já existente, em que permite apenas mais 2 meses, como bem disse o meu colega do executivo, enquanto poderia ser feito um novo contrato aos moldes do último contrato, que foi de 2019, prorrogando por mais 5 anos o contrato da Secretaria de Saúde junto à Fundação. Então, contextualizando isso, em 2019, foi renovado até 2024, 2024, em virtude da enchente, foi prorrogado por mais 1 ano, que venceu nesse mês, e agora se prorroga só por 2 meses. Então, quando há falas de que isso não passa de boatos ou fofocas, eu preciso cientizar a todos que nós somos mais de 800 funcionários devidamente concursados. Nós passamos por provas e entendemos minimamente de legislação e processos que ocorrem. Então, eu peço que não subestimem a esses funcionários que aqui estão, nem os que estão lá na frente, porque nós somos dotados de inteligência não só para assistência, e sim dotados de inteligência para todos os ritos processuais e necessários, inclusive para defender a nossa fundação. Então, nós jamais seríamos levianos ao ponto de sair no frio, deixar nossas famílias em casa e tomar espaço e tempo deste legislativo se fosse um mero boato ou fofoca. Isto não é mero boato e fofoca e não admitimos que assim seja tratado, porque não somos levianos a esse ponto. Ponto. A partir daí, então, nos respeitem, dotados de inteligência e conhecimento que somos. A partir daí, a gente passa a entender um pouquinho que a Fundação ela sempre foi ordenada e nunca ordenante. A ordenadora é a Secretaria de Saúde, a Fundação é ordenada. Então, a ordenadora solicita os indicadores, maneja as políticas públicas de atendimento, e a ordenada, que é a Fundação, gere o seu RH. Ponto. A Fundação tem que entregar indicadores para a Secretaria de Saúde, gerindo o RH das unidades de saúde. Digo além, nós somos 28 unidades de saúde nesse município, 2 unidades prisionais, somos 11 farmácias que entregam 50 mil receitas mensalmente ao povo, e nós somos 12 serviços de especialidade, entre saúde da mulher, ambulatório T, saúde do idoso, centro de feridas. Então, nós somos uma estrutura mega robusta e que entrega para essa cidade um serviço de qualidade, visto as ouvidorias que nós temos. As ouvidorias todas se refletem na secundária, falta de exames, falta de terciária, não a primária. As ouvidorias não se refletem ao nosso atendimento, e sim a falta de estrutura na secundária e terciária deste município. O município é responsável pela primária. Se nós somos o único local neste município que não dá problema, que não tem parcerização, privatização, quarteirização, quinteirização, e que não é apontado por TCU, TCE, Ministério Público, por que mexer com a gente? Por quê? Os estudos têm que estar na terciária e na secundária, que é onde está o problema. Por que mexer em time que está ganhando? O meu vô, há 100 anos atrás, já dizia que não se mexe em time que está ganhando, e a gente ainda não aprendeu? A gente quer estragar a única coisa que está correta e andando nos trilhos nesse município?
que é a primária? De quem surge essa ideia brilhante? Isso nos indigna, porque isso trata a gente como meros tapetes, como meros panos de chão, e nós não merecemos e não devemos ser tratados assim. E isso tem nome e sobrenome, o colega acabou de gritar. Em janeiro desse ano, assume no município um secretário de saúde com um passado muito obscuro, que pode ser visto na mídia para qualquer um que quiser. Assume como secretário e presidente da fundação. O que aqui já incorremos em um erro, porque a fundação dota de autonomia financeira e dota de autonomia gerencial. Se é ordenada, como ela é ordenada e chefiada pelo mesmo que ordena, seria a mesma coisa que eu contratar uma empresa e eu ser o chefe da empresa e o chefe do contratado. Como o secretário de saúde passa 100 primeiros dias como secretário de saúde e presidente da fundação, ele ordena e comanda a ordenada, tem coisas que não batem. Depois disso, falas concretas em público, em reuniões públicas, para quem quiser ouvir que ele era contra a fundação e achava um absurdo existir uma fundação que não pudesse demitir seus funcionários. Ora, alguém informe a ele que se algum funcionário estiver indo mal, existe o sindicância, existe PAD, existe sim processo de demissão. Só que ele não é injusto, ele não é através de acusações políticas e nem de perseguição. Porque nós, repito, passamos por concurso público, estudamos e estamos aqui por capacidade, cada um de nós. Nós temos cursos, nós nos qualificamos. Eu falo por mim, tenho 6 pós-graduações, ninguém aqui para. Ninguém aqui é por baixo. Então, muito bem, voltando ao assunto do Bermudes, aí surge essa fala de termos que estudar a fundação. Poxa vida, você passou os 100 primeiros dias fazendo o quê na fundação? Dando um tchauzinho uma vez por semana? Que literalmente era o que passava. Quando a diretoria da fundação solicitava alguma informação, ela demorava dias para chegar. E quando chegava, chegava de formas cortadas, porque ele não estava inteirado de todos os processos da fundação, porque estava ocupado com a secretaria. E isso impediu todos os processos dentro das diretorias da fundação. E hoje, queridos e queridas, nós temos, eu quis anotar para não errar na fala, nós estamos atualmente sem o adjunto da fundação, o superintendente, muito obrigado, e sem um diretor financeiro na fundação. Estranho, nesse momento, estarmos sem pessoas em cargos de chefia, né? Eu acho que a gente deveria completar esse quadro para conseguirmos nos defender e levantar dados confiáveis, né? Principalmente um diretor financeiro, creio eu que seja o principal. Lembrando da lei do SUS, a atenção primária sempre vai receber mais verbas do que a secundária e terciária, porque a cada R$1 gasto na primária, eu evito gastar R$4 na terciária, porque eu previno, eu não só trato. Então, a cada R$1 investido, estatisticamente, eu economizo 4 lá na terciária. Isso é muito importante a gente entender. Então, quando eu falo em valores, obviamente eu vou gastar mais na primária, até porque nós somos mais robustos, nós estamos espalhados por todo o município. Nós prestamos atendimento para todos os cidadãos do nosso município. Então, obviamente, vai ter um custo maior. E o custo da fundação é único e exclusivamente para gerenciamento do RH. Nós somos auditados pelo TCU anualmente, se não mais. Nunca, em 11 anos de atividade plena da fundação, houve um escândalo. Pergunto a vocês, houve qualquer tipo de acusação de desvio? Porque não existe essa possibilidade dentro de uma fundação. O recurso ele é passado diretamente pela Fazenda, conforme o que a fundação aponta que houve de gastos com o seu RH. E, por falar em RH, não há de se falar em penduricalhos ou salários altos, porque nós somos a segunda cidade da região metropolitana que menos paga seus profissionais de saúde. Os nossos salários já são baixos. Então, não há de se falar em penduricalhos, porque nós não agregamos FG, nós não agregamos função, nós não somos estatutários, nós somos CLT. E só relembrá-los, então, que nós que estamos aqui passamos por uma pandemia e seguimos atendendo essas pessoas numa pandemia, colocando a nossa saúde em risco
em grande peso, passamos por uma enchente onde a gente teve diversas pessoas que aqui trabalham, que tiveram sua casa perdida, tiveram seus bens, seus familiares, seu cachorro, seu vizinho, seu amigo, e estavam nos abrigos diuturnamente e noturnamente. Eu fui um que fiz escalas de 12 horas, eu sei de colegas que fizeram 24 horas direto para atender a população. E aqui, eu defendo a nobre colega que fala do HPS. Esse povo saiu com pessoas da UTI no colo, com a água pelo pescoço. A gente não pode esquecer disso. Salvaram quem estava na UTI, com a água no pescoço, e levaram para o segundo andar. Nós temos coração, nós legislamos, mas o coração ainda bate dentro de nós, e nós temos que ter empatia. Porque se a gente representa o povo, porque se a gente representa as pessoas, como não representar com empatia e pensando no que essas pessoas fizeram? Então, minha gente, essa fala foi de coração, foi com a razão, não me arrependo de uma vírgula do que eu disse. E estaremos na luta. Enquanto o contrato com a Fundação não estiver novo, de 5 anos aos moldes de 2019, com segurança jurídica, enquanto o plano operativo com a Secretaria não estiver assinado, semanalmente haverá manifestação, porque nós não somos manipuláveis!